Saudações a vocês de acordo à hora do dia. Trouxemos mais um problema sobre eletromagnetismo, só que desta vez vai ser ligado a fluxo magnético. E o problema diz o seguinte. Depois de lermos o problema, fizemos então o nosso desenho. Então temos aqui uma superfície, essa que está aqui de vermelho. Essa superfície está localizada no plano XY, portanto em Z igual a zero, e sobre ela atravessam algumas linhas de campo magnético. A proposta é que nós achemos o módulo do fluxo magnético. Mas o que vem a ser fluxo magnético? Fluxo magnético nada mais é do que a medida da densidade das linhas de campo que atravessam uma determinada superfície. Isso aqui é fluxo magnético. É um assunto que nós já estudamos há algum tempo. Então o que vamos fazer aqui vai ser calcular então o módulo do fluxo magnético, ou seja, a medida da densidade das linhas de campo que vão atravessar essa nossa superfície que situa-se exatamente no plano XY, portanto em Z igual a zero. Agora vamos ver quais são as primeiras ideias que nós devemos ter para resolver esse problema. A primeira ideia que nós devemos ter para resolver esse problema seria escrever a fórmula, já que fluxo magnético trata apenas de duas quantidades, que são o vetor indução e a superfície na qual essas linhas de campo de vetor indução atravessam. Então vamos escrever a fórmula ou as fórmulas, já que não se trata apenas de uma fórmula. Vamos escrever as duas fórmulas que nós conhecemos para o cálculo do fluxo magnético que nos propuseram. Nós temos aqui as duas fórmulas que nós eventualmente iremos usar no caso em concreto, ok? Temos aqui a primeira, que é essa que está aqui acima, e temos aqui a segunda, onde temos, portanto, o cosseno do ângulo formado entre os vetores B e A. Agora, qual delas usar? Isso vai depender muito do contexto. Se eventualmente o problema te fornecer dados escalares e o ângulo formado entre B e A, naturalmente você usa essa expressão que está aqui abaixo. Se o problema fornecer dados vetoriais, naturalmente usamos a primeira expressão. Isso não tem problema nenhum, porque essas duas expressões são equivalentes. Vai depender muito dos dados que você tem disponíveis. Como no nosso caso, os dados que nos forneceram foram dados na forma vetorial, então ficar-nos muito mais fácil usar a primeira expressão. Logo, escolhemos a primeira expressão para usar e vamos apagar a segunda. Agora que já discutimos sobre qual das fórmulas usar, vamos ver qual a segunda ideia que nós devemos ter para resolver esse problema. Já que nós temos duas grandezas vetoriais aqui nessa fórmula, então temos que tratar de identificar essas nossas grandezas vetoriais. A primeira é simples, que é o campo magnético, já nos foi dada na forma vetorial, e o campo magnético é esse que eu vou escrever aqui no quadro. Bom, o campo magnético já nos foi dado na forma vetorial, mas a área não nos foi dada na forma vetorial, até porque a área ela nem é um vetor. A gente normalmente é que transforma a área em vetor só para poder ter substância, então, essa fórmula que está aqui, ok? Então, como é que a gente faz a transformação desse vetor área olhando para a nossa figura? Como é que a gente desenha, então, o vetor área? O vetor área ele é um vetor que é perpendicular ao plano. Isso significa que ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, se o vetor área é definido dessa maneira, como sendo perpendicular ao plano, isso significa que se a superfície for aberta, nós teremos naturalmente uma ambiguidade. Isso significa que nós teremos um vetor área apontando para um sentido, outro vetor área na mesma direção, mas apontando para um sentido contrário. Então, quando a superfície é aberta, tem essa ambiguidade. A ambiguidade termina quando a superfície é fechada. Se a superfície for fechada, então já não teremos essa ambiguidade. Mas no nosso caso é uma superfície aberta, porque a área sempre vai ser perpendicular à superfície. Sendo perpendicular, não tem nenhuma restrição sobre o seu sentido. Tanto pode ser num quanto pode ser no outro. Agora, quem restringe isso vai ser o problema. Depende muito do que o problema diz. No nosso caso, o problema quer que nós calculemos o módulo do fluxo. Se ele quer o módulo do fluxo, então já nos deixou claro que nós teremos que escolher um sentido para a área. Nesse caso, o sentido a ser escolhido é o para cima. Então, nesse caso, já selecionamos aqui a nossa área. Agora, pensemos no seguinte. Se a área é perpendicular à superfície, vai apontar na mesma direção que o vetor K. Ou seja, é paralelo a Z e aponta no mesmo sentido que o vetor K. Então, fica fácil transformar a área em vetor. Como é que vai ficar então? Vai ficar dessa maneira, veja. Pronto, a nossa área já foi transformada em vetor, ficou dessa maneira aqui. Agora, tendo a área já um vetor e tendo nosso vetor indução magnética, fica muito fácil agora determinar o fluxo magnético. Basta substituir esses dois vetores que nós temos aqui nessa fórmula. E é o que vamos fazer agora. Então, o nosso fluxo vai ficar dessa maneira. O fluxo magnético vai ser igual à área, versor K, vezes o vetor indução magnética. Agora, o que podemos fazer aqui é transformar esses vetores nas suas formas de coordenada. Então vamos fazer isso. Bom, tendo agora os vetores na forma de coordenada, fica muito mais fácil visualizar a multiplicação que vai ocorrer, ok?
Então é assim que a gente faz para fazer um produto escalar. Pronto, o nosso produto escalar vai ficar dessa maneira. E daqui teremos menos 0,5 vezes a área. Agora, como é que a gente determina a área? Trata-se aqui de uma figura plana. Essa figura plana é um quadrado. Então, como é que fica a área de um quadrado? A área de um quadrado é o lado ao quadrado. E quanto vale o lado desse quadrado? O lado desse quadrado vale 3,40 centímetros, que já foi convertido em metro, né? 3,40 vezes 10 menos 2 para converter em metro. Temos aqui o quadrado, tal como mencionamos há pouco tempo, que é o quadrado do lado para o cálculo da área dessa figura plana, ok? Então, calculando isso aqui, vamos ter o seguinte resultado. Então, o resultado do fluxo é exatamente esse. Só que ele pediu para determinar o módulo, então seria equivalente a extrair só a parte positiva dessa expressão. Então, temos aqui o fluxo. Colocamos no módulo justamente porque ele solicitou o módulo do fluxo magnético, ok? Bom, então esse é o fluxo que ele solicitou, 0,578 mW. E nós escrevemos assim dessa maneira para respeitar a quantidade de algarismos significativos que o exercício propôs. Se nós vemos bem, o vetor de indução foi dado como 0,200, 0,300, 0,500. Então, nesses números, nós temos 3 algarismos significativos. E no caso da área, ele deu o lado como sendo 3,40. Temos, portanto, também 3 algarismos significativos. Logo, a resposta deve ter obrigatoriamente também 3 algarismos significativos. Então, a nossa resposta está condizente com aquilo que é a proposta de dados que o exercício forneceu, ok? Lembrando, aqui já não expliquei como é que nós devíamos desenhar o vetor indução. O vetor indução foi dado na forma tridimensional. Sendo tridimensional, temos que lembrar como é que se desenha um vetor no espaço. Então, nós já não fizemos mais isso. Mas você em casa pode tentar fazer isso. Você vai encontrar exatamente a mesma orientação que nós encontramos. Nós fizemos um desenho, mas fizemos um desenho antes de resolvermos o problema aqui em vídeo. Justamente para o vídeo não ficar muito comprido. Mas você pode fazer aí em casa, você vai encontrar exatamente a mesma orientação que nós encontramos. Então, era isso que nós tínhamos para vocês e até a próxima.